Olá pessoal, eu sou a Silvia Coelho Matos, do canal Relíquias Atuais e Espirituais. Hoje, o tema do nosso canal é um tema assim super interessante. Você sabe a diferença de um espírito prodígio do médium de efeito intelectual? Bom, você já ouviu falar nas famosas crianças prodígios, né? Não estou falando de crianças que entraram cedo nas escolas e se transformaram em sucessos maravilhosos. Nós estaremos falando de crianças que nunca viram uma nota musical, sentam no piano ou utilizam outros instrumentos como violinos e tocam músicas dificílimas. Além da música, nós temos crianças que nascem alfabetizados, que entendem de matemática, de química, de física. Ainda pequenos, vão passando de ano tão rapidamente e muito cedo já estão prestando vestibular. Tudo bem, um alto QI. Mas o que seria esse prodígio explicado pela espiritualidade? Nós vamos chegar lá. Nós, pesquisando na internet, nós conhecemos, através da divulgação dessas crianças prodígio, uma britânica chamada Alma Deutscher. E ela simplesmente é compositora de sonatas para piano e violino. Hoje ela está com 10 anos e ela é um sucesso no mundo. Ela inclusive é apelidada da pequena senhorita Mozart. E ela, numa das suas entrevistas, ela falou o seguinte, que ela pode estar falando qualquer outra coisa, outro assunto com qualquer pessoa, e ela ouve uma voz cantando ou um instrumento tocando, e é aí que vai surgindo as composições. Se você não sabe, alguns grandes compositores do passado eram chamados, né, como estamos falando agora, de crianças prodígios. Mas, na verdade, por exemplo, o Mozart, que nasceu em 1756, ele já tocava melodias aos 6 anos e ele já se apresentava com a sua irmã, também musicista. Ele tocava em cortes em Munique, Paris, Londres e outros países. Nós temos o Saint-Saëns, que tinha ouvido perfeito. Ele escreveu também a sua primeira composição aos 3 anos e meio de idade. Hoje, a partitura original faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da França. E ele fez a sua estreia nos palcos aos 5 anos. Imagina isso, tocando piano, com acompanhamento de uma sonata para violino composta por Beethoven. E ele acabou ganhando os principais prêmios no Paris Conservatório. Pois é, o que seria essas crianças prodígios? Nada mais que espíritos, né? Que passam para essas crianças intuições musicais e outras que já nascem, reencarnam através dessas crianças e continuam toda a sua obra aqui na Terra. Por isso que às vezes as pessoas ouvem e falam, nossa, parece que eu estou ouvindo Beethoven, parece que eu estou ouvindo Mozart, ou qualquer outro compositor famoso de outras épocas. São
personagens que retornam através da reencarnação. Fica muito difícil provar isso, isso é muito questionado. Mas então como é que explica essas crianças prodígio, né? Falando agora um pouquinho sobre a mediunidade intelectual. O que seria a mediunidade intelectual? A nossa ideia é você entender, né? Crianças que nascem com todos esses conhecimentos e outras que recebem intuição desde pequenininha para serem músicos, qualquer outra área. De um outro lado, nós falamos da mediunidade intelectual. O que seria? Porque todos nós nascemos com um dom. Ou pintar, desenhar, cantar, compor, dançar. Todos nós nascemos com um dom. E a gente vai aprimorando, fazendo cursos e melhorando. Agora, outros têm impulsos, né? De pegar um papel. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso não seria psicografia? Seria. Mas isso não acontece só numa mesa mediúnica, de um centro? Não, nem sempre. Então, muitas vezes, em casa, dormindo, você levanta correndo, pega um papel e, de repente, você se vê escrevendo, ou você se vê desenhando, ou você está fazendo os desenhos de uma coleção de roupa e você nem sabe o que está acontecendo com você. Isso é a influência de um espírito desencarnado que chegou ali, pegou a sua mão, né? Então ele pode ditar uma poesia através da sua mão, pelos impulsos mecânicos, como ele pode te passando a intuição do que você vai escrever. Geralmente, a gente vê muitos livros aí psicografados, foram feitos assim, um espírito passando as intuições e alguém rapidamente escrevendo o que eles estavam passando. Muitos livros espíritas, romances, a maioria são feitos assim, com a psicografia manual. Mas a psicografia manual, ela é mais simples e a mais completa, porque ela consegue estabelecer relações permanentes e regulares com os espíritos. Quando alguém escreve um texto psicografado, a mente consciente vai lá, busca as ideias no inconsciente. Muitas vezes você está escrevendo e você fala, nossa, esse vocabulário nem é meu. Eu jamais escreveria uma frase assim, faria um texto assim, né? Porque é uma outra pessoa, um espírito que está te passando o que ele quer te passar para você escrever, compor, desenhar, pintar, seja lá o que for. No caso de escrever um livro ou um poema, isso nós chamamos de mediunidade intelectual. Então, isso que nós estamos falando é mediunidade intelectual. Nós não trouxemos esses conhecimentos de outra vida. Eu sou apenas o instrumento para colocar no papel o que o Espírito está me impulsionando para escrever. Por exemplo, eu, Silvia, faço poesias desde criança e ficava contando as estrofes, as palavras que davam rima, onde punha vírgula, onde punha ponto, apagava, aí no outro momento voltava, continuava fazendo essa poesia, olhava no dicionário, novas palavras, e depois de muito tempo essas poesias saíram.
pegava essas poesias, iam guardando tudo dentro de uma gaveta. Em outros momentos, depois de muitos anos, né, eu gostava de falar e nem mostrar para ninguém as minhas poesias. Em outros momentos, eu sentia a minha mão pesada, era impulsionada rapidamente a pegar um papel, uma caneta e mecanicamente e muito rápido, sem parar, ia escrevendo. Só parava quando acabava. Eu falava, meu Deus, o que eu escrevi aqui? Eu nem sabia. A hora que eu olhava, eu via as estrofes prontas, os poemas ou as poesias lindíssimas, prontas, sem necessidade de fazer nenhuma correção. É incrível, né? E quem sabe você que está aí me ouvindo já percebeu isso, que do nada, às vezes você está deitada, levanta correndo para escrever alguma coisa e você fala, nossa, eu jamais escreveria isso da minha cabeça, né? Então, esse processo é chamado de médiuns escreventes, mecânicos. Então, aquele cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve. Esses são os médiuns de efeito intelectual. Podem estar receptivos a levarem a efeito o que o espírito está querendo escrever, seja poesias, composições, né? Seja lá o que for. E hoje temos uma convidada, uma poetisa fantástica, que sempre escreveu poesias. E, num certo momento, ela começou a fazer poesias diferentes daquelas que ela fazia. Então, ela vai explicar para nós o que é que acontecia com ela. Primeiro eu quero agradecer o convite da Silvinha, pela oportunidade de participar deste canal, que tem trazido bastante conhecimento de assuntos interessantíssimos, passando isso de uma maneira gostosa até, para podermos assimilar, né, esse leque de conhecimento que a Silvinha tem. Eu sou poetisa, faço poemas, mas nem sempre foi assim. A poesia surgiu na minha vida no momento que eu me encontrava bastante frágil. Eu fui diagnosticada com um problema de saúde grave. E nesse período eu precisei fazer um tratamento de 1 ano, um tratamento bastante agressivo. E foi quando eu comecei a fazer poesia. Sempre gostei de literatura e ler livros, e sempre tive muita facilidade para a escrita, mas a poesia surgiu nesse momento de dor. No início eu não entendia muito o que estava acontecendo. Eu fiz um blog e comecei a publicar as poesias ali. E essas poesias me vinham de uma maneira simples, era um processo muito rápido. Às vezes eu deitava para dormir, me vinha uma frase, me vinha um verso inteiro às vezes, e eu tinha que correndo escrever, porque senão eu não conseguia dormir. Foi uma fase de uma produção frenética de poesias. Era todos os dias eu escrevia. E com o tempo eu fui entendendo que aquilo não era só eu, não era só meu,
existia alguma coisa a mais. E hoje eu tenho certeza, hoje eu entendo esse processo. Tenho estado meio que bloqueada nessa conexão. Talvez a Silvinha possa ter alguma explicação para isso, né? Aquela produção que era frenética por 2, 3, 4 anos já não é, já escrevo quase nada, mas não me forço, não faço qualquer pressão. Eu sei que essa conexão vai ser refeita em algum momento, se houver alguma necessidade, ou não, né? Mas isso acabou me rendendo a publicação de um livro e a participação de muitas antologias. Participei de alguns concursos, tive publicações em Portugal, participei do lançamento de livro de poesia de poetas lusófonos, e foi algo que me fez muito feliz participar. Enfim, é uma conexão que eu até gostaria que fosse reativada mais. Eu vou ler um poema para vocês que eu gosto muito. Esse é o livro Antologia Sul e Sudeste, que foi a convite de um escritor que já tinha publicado outros livros. Conheceu minha poesia e me fez o convite, e eu participei desse projeto, que foi muito gratificante, né? Vamos lá, né? Eu não sei declamar, mas eu vou tentar passar para vocês. Esse poema eu gosto muito. Consentimentos. Não há encanto quando o canto e quem se encontra está escuro. Não está maduro o fruto, que no fundo ainda amarga. Não tem futuro a vida, quando no passado ainda se prende. Nem há correntes que se arrebente, quando estar cativo é o que te basta. Não existe jeito de ficar desfeito o que o peito ainda embala. Nem tem maneira, nem tem reza, nem magia, nem poesia que dê fim no que se quer para uma vida inteira. É isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite da Silvinha e espero ter contribuído de alguma forma para uma reflexão. Namastê. Pois é, pessoal. Assim como a Elsa, assim como eu, muitas pessoas que estão nos assistindo podem também ter o dom de fazer as poesias e, em alguns momentos, são inspiradas a psicografar o que chamamos de mediunidade intelectual. Agora, a Elsa não desanima não, que esse irmãozinho dê uma paradinha, continue fazendo as suas poesias normais. No momento que você mais precisou, esse espírito foi te inspirando para fazer poesias lindíssimas e preenchendo a sua vida para que você não sofresse tanto, com tantos remédios, tantas injeções, tantos exames. O tempo passou, ele deu uma afastada, mas se prepare, minha irmã, minha prima, se prepare. A qualquer momento, este mesmo espírito ou um outro poderá voltar
e te impulsionar a escrever poesias também da espiritualidade. Pode ter certeza disso. Com certeza, esse irmãozinho que teve esse tempo para ficar a seu lado foi fundamental no seu tratamento. E eu só queria que você que está em casa me ouvindo, você, Elsa, que leu esta poesia, reflita nessa poesia que você leu. Reflitam aí, pessoal. Entre aspas, arrebente estas correntes, porque você não tem mais motivo para estar cativa. Procure escrever através do dom que também tem e se prepare todas as noites para continuar a receber novos poemas e dar abertura a novos espíritos poetas. É a mensagem que eu deixo a você e a todos os irmãos que também às vezes sente que afastou essas interferências tão legais na sua vida, mas poderão voltar. No meu livro, Ao Meu Estilo, tem várias poesias. Eu também escolhi uma para ler para vocês. Esse livro, infelizmente, eu fiz 4, esse é o segundo livro, ele está com a edição esgotada. E quem sabe eu faça uma segunda edição. Eu vou ler uma poesia que foi feita assim, através da interferência dos irmãozinhos. Histórias, causos e poemas em prosa ao meu estilo. Viajando pelo mundo celestial. Friozinho chegando, uma sopa bem quente, e com o meu corpo aquecido envolvo meus pés no edredom. Aqueço-os com meias e sem meia sonolência, abraço e enrosco no meu travesseiro. E meu corpo aquieta e aquece um sonho, penetro na imensidão da noite em um mundo mágico e estranho. Corpo leve e volátil entre as nuvens, vou percorrendo caminhos, jardins e nada mais fica enfadonho. Reconheço rostos, aceno, acalmo, ouço. No ar, o vento, sussurro, despedidas. Os fluidos incandescentes de luz que me revigoram neste espaço bendito. Meu anjo da guarda me chama. É hora de despertar. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Espero que façam suas inscrições, curtam, gostei, compartilhem com seus grupos. Despertem os seus dons maravilhosos, cada um tem os seus. E se por um acaso receberem as intuições, as interferências espirituais, preste atenção ao que eles estão te passando. Com certeza, coisas boas, fluidos bons, você já conhece os fluidos bons. Selecione. Tem dúvida? Vai estudar, vai entender o que é que está acontecendo com você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine e a cada dia mais sejamos pessoas prontas para ajudar o próximo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e um beijo no seu coração.